Graças a Deus. A graça e a paz, meus irmãos. Vocês podem se assentar? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. No livro de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler Colossenses capítulo 3. Ok? Você está vendo uma palavra que está escrita aqui na frente? O que está escrito aqui? Nós queremos falar hoje sobre o poder da gratidão. Você é uma pessoa grata? Ou você é uma pessoa ingrata? Vamos fazer um teste? Alguém te ajuda, alguém te estende a mão, e aí no dia que a pessoa não pode mais te ajudar ou te estender as mãos, você sai falando mal dela. Isso mostra que você é uma pessoa ingrata, que você está cuspindo no prato que comeu. Há muitas pessoas que elas só querem as pessoas para os seus próprios prazeres, para satisfazer as suas vontades. Há muitas pessoas vivendo assim, que elas só querem bênção, elas só querem ser ajudadas. Quando alguém não pode lhe ajudar, ela diz: essa pessoa é assim. Então isso mostra que você é uma pessoa ingrata e que precisa de cura e de libertação. Porque ingratidão é a síndrome de pessoas não curadas. Elas nunca estão satisfeitas, nunca o bastante. Parece uma sanguessuga. Dá. Mas elas não querem fazer conserto na sua vida. Elas não querem reconhecer o erro delas. Elas não querem admitir que elas erraram. E elas querem transferir a culpa para os outros. Esse é o problema. Então aqui em Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo habita em você? Você tem ela plena no seu coração? Diz aqui: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Aonde? Em vosso coração. Gratidão. Então nós queremos falar hoje sobre o poder da gratidão. Um coração orgulhoso e rebelde não reconhece o bem que alguém lhe fez. Esse é um problema, né? Há muitas pessoas que nunca reconhecem o bem. Isso é uma porta para viver debaixo de maldição e miséria, além de confirmar ser uma pessoa ingrata pela falta de alegria pela vida de quem lhe fez bem e lhe abençoou. Em vez de murmurar, de reclamar, seja grato, tenha gratidão. Tenha gratidão. Quantas pessoas, meus irmãos, têm sido importantes na nossa vida e nós não temos tido a capacidade de reconhecer? Nenhum de nós, nenhuma pessoa, realmente, irmãos, consegue nada sozinho. O primeiro ponto
é sobre definição, conceitos e exemplos de gratidão. Nós vamos ver aqui qual é a definição e alguns conceitos e também exemplos dentro da palavra de Deus. Então a palavra gratidão ou agradecer, essa palavra gratidão ou agradecer, ok? Ela vem da palavra grega Eucaristia. Sabe quem já foi católico aqui? Só eu já fui católico? Eu me lembro que eu fiz catecismo, né? Eu fiz catecismo, eu cresci na igreja católica, e aí na hora da missa tinha a hora da comunhão, que era a hora de você receber a hóstia. Então, ali era o momento da Eucaristia, que significa você receber o pão da vida. Pelo menos era o sentido do que era ensinado lá na igreja católica. Então, você merece receber o pão da vida? Não, mas Deus está te oferecendo, Deus está te dando. Então, a Eucaristia significa isso, que Deus está te dando algo, Deus está te colocando algo sem que você mereça, mas Ele está te oferecendo. Entendeu o que é gratidão? E também da palavra caris. Foi cantado aqui, né, o hino, falando sobre isso, a graça. Então, a palavra, essa palavra ela também serve para a palavra graça ou agradecer, caris. E ela tem o sentido de fazer alguma coisa para agradecer pelo bem recebido sem merecer. Alguém, fez algo por você. Você merece receber isso? Não. Você é digno de receber alguma coisa? Não. Tem muitas pessoas que elas pensam que elas merecem ser salvas. Ninguém merecia ser salvo. Nem merece. Isso tudo é fruto do amor de Deus. Tudo é fruto do amor de Deus por nós. Ninguém merece. Por isso que o nome graça significa favor que se recebe sem merecer. Não foi isso que cantaram aqui no primeiro hino? Foi isso. Então, irmãos, fazer alguma coisa para agradecer pelo bem recebido sem merecer. Então aqui está dizendo, você vai fazer algo por alguém, por algo que ela lhe fez sem você merecer. Ela fez, aí você tem gratidão e você então vai abençoar essa pessoa. Poxa, ela fez isso por mim, eu nem merecia, e de repente agora eu sou grato a ela, eu vou fazer algo por ela. Isso é gratidão. Sabe? É reconhecer o valor que lhe atribuíram, sem você merecer, com atitude de honra. Então, alguém está lhe atribuindo um valor, sem que você possa realmente merecer. E aí você vai e tem atitude de honra. Deus disse que quer ter comunhão conosco, ao nos conceder suas bênçãos. E nossa atitude deve ser reconhecer e honrar a Deus, reconhecer a sua soberania e ter a atitude de agradecer. Nós temos, irmãos, alguns exemplos, Você não precisa abrir para ler, mas você pode anotar. 2 Reis 5, de 1 a 19. Fala de um homem general da Síria, que ele era o quê? Leproso. E lá onde ele vivia, na Síria, tinha uma moça que era de Israel, que foi levada como escrava na guerra, e ela vivia na casa daquele senhor, daquele general. E ela disse para ele, olha o testemunho dela: se o meu senhor fosse perante o profeta que está em Israel, se ele fosse lá, e ele então oraria por ele, ele seria curado. E ele acreditou naquele testemunho. Ele falou com o seu rei da Síria, e ele liberou ele. E quando ele chegou lá, ele pensou que
profeta. Ele pensou que era o rei, ele foi primeiro ao rei. Rei, não é eu. Aí mandou ele ao profeta. A história está lá. E o profeta deu uma ordem para ele: vai lá e te banha no Rio Jordão 7 vezes. Ele quis obedecer? Não, esse é o problema de muita gente. Por isso que perde a bênção, porque não quer obedecer. Você acha que tem que fazer do jeito que você quer, como você pensa. E quando ele obedeceu, a Bíblia diz que ele foi curado. E a Bíblia diz, irmãos, que ele levou muitos presentes, vestes caras, pratas e ouro em moeda, para ofertar de presente, pela gratidão do milagre recebido. Olha só, aquele homem levou, muitas coisas que ele queria dar como gratidão. Quantas vezes nós vemos para a casa de Deus, para a casa do rei, dizemos que vemos para adorar a Deus, e muitas vezes nós damos, a irmã estava falando aqui, dá o pior dinheiro. Quanto dinheiro velho, sujo, rasgado, eu já não rasguei. Porque a pessoa diz que vem adorar a Deus, e cadê a gratidão pelo que Deus é na sua vida? E dá miséria para Deus, e dá coisa ruim para Deus, dá coisa velha para Deus, e dá coisa que não presta para Deus. É essa que é a sua gratidão? É isso que Deus vale para você? Você dá o pior para Deus e diz que tem gratidão? Que gratidão é essa? De miséria? Como se Deus fosse miserável? Pega aí, Deus, esses R$2 velho, rasgado, que nem presta. É assim que muitos estão fazendo. E diz que tem gratidão. Gratidão nada, irmão. Uma outra história que nós encontramos nos Evangelhos, você pode abrir, eu quero que você abra, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17 de Lucas, fala sobre a cura dos 10 leprosos. E isso aqui, irmão, nos traz uma história interessante. Você sabe o que a lepra tipifica? A lepra tipifica o pecado. Então, uma pessoa em pecado, ela está o quê? Leprosa aos olhos de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: uma pessoa em pecado é como se ela estivesse leprosa diante de Deus. E a pessoa leprosa, irmãos, ela tinha que viver como? Ela tinha que viver na comunidade? Ela tinha que viver isolada, separada. E se de repente alguém estivesse passando lá por onde ela estava, olha só, não vou nem dar, ela estava mais distante do que estão aqui, a irmã Edna, e a irmã Mara, bem distante. Se ela visse a pessoa, ela já tinha que gritar, ela tinha que dizer: lepra, 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 porque aquela pessoa tinha que passar longe. Se passasse perto e ela fosse contaminada, a pessoa leprosa tinha que ser o quê? Apedrejada, porque ela foi responsável para contaminar alguém, e alguém fica doente como ela. Você não vê isso acontecer hoje, né? Então a lepra tipifica o pecado, e a pessoa tinha que ficar isolada. Quantas pessoas, meus irmãos, que muitas vezes diz que Deus lhe curou, que Deus lhe levantou, e ela vive uma vida isolada, não tem compromisso com a célula, nem tem compromisso com o corpo de Cristo, vive isolada, aparece na igreja como turista. Como é que você é curado? Como é que você tem gratidão no seu coração? Se você vive assim, isolado. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus ia caminhando, e eles chegaram diante de Jesus e disse: mestre, compadece de nós, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, Lucas 17, verso 14: ide mostrar-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Olha só, quando eles obedeceram a ordem de Jesus, eles foram curados. Quando você obedece à ordem de Cristo, Ele vai curar você, Ele vai limpar você, Ele vai libertar você, Ele vai transformar você, Ele vai mudar a tua vida e a tua história. Quantos querem serem transformados pelo poder de Jesus? Precisamos. Então, meus irmãos,
Só que a Bíblia diz que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha só, você está vendo, irmãos? Quando a pessoa é curada, quando a pessoa é liberta, ela tem uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida na presença de Deus para celebrar o Senhor. Há pessoas que vêm aqui, parece que elas estão pela hora da morte, parece que estão sem vida, cansadas, sem... Onde é que está Deus na sua vida, meu irmão? Onde é que está o Senhor na sua vida? E a Bíblia diz que ele, ao voltar dando glória a Deus, a Bíblia diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e o verso 16 diz, agradecendo-lhe. Olha aqui, a palavra Eucaristia, está lá no original, no grego koiné, na língua que foi escrito o Evangelho. Então aqui aparece, né, a atitude de gratidão. Sabe, irmão? Então, quando você tem a gratidão, coisas poderosas vão acontecer, porque isso vai transformar você, isso vai mudar a sua vida. Há quantas pessoas que estão na igreja há tanto tempo e nada muda, nada se transforma na sua história, na sua vida. Agradecer envolve dois aspectos fundamentais do favor de Deus, da graça de Deus. Nós temos, irmãos, nós temos a graça comum e a graça especial. Então, abra no Salmo 103. Salmo 103. Vamos lá. Eu gosto desse salmo. É um dos meus salmos preferidos, né? Tem gente que só gosta do Salmo 91, né? E até parece que abre a Bíblia, tem muita gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e bota lá em cima da geladeira, como se fosse, né, alguma coisa para espantar o capeta. Ah, Jesus! Salmo 103, olha que coisa tremenda que diz este salmo. Esse salmo ele fala, irmão, dos dois tipos de graça: a graça especial e a graça comum. Olha o que diz. Salmo 103, verso 1 ao 5, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quem tem gratidão, ela está bendizendo ao Senhor. Ela está tendo atitude de agradecer, de bendizer, de louvar, de exaltar o Senhor. Ela diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Cadê a sua atitude de gratidão? Que tudo na sua vida está bendizendo ao Senhor. Só hipocrisia, meu irmão. Você diz que serve a Deus, e cadê a sua atitude de gratidão? Olha o que ele diz mais: bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ai, irmão, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. Você continua crendo que o Senhor é Deus, e você é grato a Ele por tudo que Ele é e o que Ele está fazendo na sua vida. E Ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, graça especial. É Ele, diz aqui, quem sara todas as tuas enfermidades, graça especial. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, graça especial. Isso é a graça especial de Deus. Quem merece isso? Ninguém. Mas a atitude de gratidão, irmão, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele tem feito na tua vida, você manifesta isso. Agora, olha a graça comum: quem farta de bens a tua velhice. Olha aí, você está crescendo, e aí as coisas boas continuam acontecendo, realizações, conquista, graça comum. Sabe, irmão? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a graça comum, né? A graça comum. Deus farta de bens a tua velhice. Ele traz renovação e força. Além dele conceder o sol, a chuva, o dia, a noite, o ar, as estações. Você agradece a Deus, amanhece o dia, você pelo menos lembra:
Oh, Senhor, obrigado porque eu acordei. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por mais esta noite. Obrigado pelo descanso, pela paz. Obrigado, Senhor, pelo sono. Você, pelo menos, lembra de dizer isso para Deus? Muitos acordam desesperados. Já levanta, já acorda. Não lembra nem de dizer: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. É assim que ele tem vivido? Muitos têm vivido assim. Muitos têm vivido assim. Meus irmãos, ao hino, esse hino, mais de 20 anos que eu conheço esse hino. Armando Filho é um cantor de Pernambuco. Foi cantor, cantou lá em Educando. Depois ele virou pastor. E muitos cantores regravaram a Ludmila Feber, aquela cantora, né? Muito também famosa, conhecida. Regravou essa música, né? Também. E esse hino diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante para Deus. Nada de ficar nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que há é algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem valor. Então esse hino, irmãos, ele diz: quero que valorize o que você tem. Irmão, o que você tem na sua vida? O que você tem na sua casa? Você tem pessoas? Você tem amigos? Você tem saúde? Você tem casa? Você tem família? Você tem valorizado isso? E de que maneira você tem valorizado isso? Porque se você não valorizar, quando você não valoriza aquilo que você tem, você perde. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado, valorize o que você tem, porque senão você vai perder. E aí não adianta chorar sobre o leite derramado. Valorize o que você tem, senão quando você abrir o olho, tem gente que não valorizou aquilo que ela tinha, aquilo que Deus lhe deu, e ela ficou abusando e brincando. Agora estou aí com cara de chorando, lamentando pelos cantos, lamendo as feridas, e não valorizou o que tinha. Agora que perde, aí quer correr atrás. Abre o teu olho, meu. Abre o teu olho. Valorize o que você tem. Entendeu? Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Você não precisa abrir, tá? Vou ler. Efésios 5, verso 20 diz assim, ó. Efésios 5, verso 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Agradeça por tudo. Agradeça pela sua esposa. Agradeça pelos seus filhos. Agradeça pela sua família. Agradeça pela sua saúde. Agradeça porque hoje você tem. E eu sempre, quando eu oro, né, pelo alimento, eu digo: obrigado, Senhor. E que eu possa reconhecer e te agradecer mesmo quando faltar. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje você tem, mas amanhã, de repente, não. Vem as dificuldades, vem as lutas. O poder da gratidão de Jesus operou o milagre da ressurreição de Lázaro.
No livro de João, você não precisa abrir, no capítulo 11, né? Jesus foi até Lázaro, porque Lázaro havia morrido. E a Bíblia diz que já era de 4 dias, quando Jesus chegou lá, né? Jesus disse, tire a pedra. E a irmã de Lázaro falou assim, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Foi o que Jesus disse para ela, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Qual é a situação? Qual é a situação que você está passando, que você está enfrentando? Já está cheirando mal? Já está fedendo? Deus está dizendo, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Sabe, irmão? E ele leu uma palavra aqui muito interessante. Você está reclamando por quê da vida? Marche, meu irmão. Caminhe, não olhe para trás, siga em frente, olhe em direção ao seu alvo. Você vai ficar lambendo as feridas, chorando, reclamando? Deus não quer murmurador. Deus quer alguém para adorar, para louvar. E aí quando você faz isso de coração, aí Ele entra com providência e muda as circunstâncias na sua vida. É só Ele que pode fazer, irmãos. É só o Senhor, sabe? Então, a Bíblia diz que Jesus, Ele orou. Oh Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, né? E então Jesus operou o milagre da ressurreição de Lázaro. Veja aqui a oração de Jesus, uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão, operou o milagre da ressurreição. Sabe? Coisa tremenda, né? Gratidão é ter comunhão e celebrar a vida. Quero que você volte de novo lá ao capítulo 3 de Colossenses. E a gente vai ler agora do verso 15 até o verso 17. Olha que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa isso aqui. Diz assim o verso 15. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro, o juízo em vosso coração. Né? A paz, ela tem que ser o juiz no seu coração. Se você vai tomar uma decisão e o seu coração não está em paz, não tome a decisão. Quero fazer uma escolha, mas meu coração não está bem. Não tome a decisão. Que a Bíblia está dizendo, seja a paz de Cristo, o juiz no seu coração. Né? Diz aqui, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede, olha o que a Bíblia está dizendo, e sede o quê? Agradecido. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque sei que Tu pode mudar toda e qualquer situação. E aí ele vai, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Olha o verso 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, isso que? Dando por Ele graças a Deus. Atitude de agradecer, atitude de gratidão. Ah, você está morando alugado? Deus está te dando graça para você pagar o aluguel? Tem que dar graça. Porque de repente já pensou, se a porta fecha e a mulher diz, oi, você está atrasado 3 meses, não pode mais enfrentar. Vai embora. E aí você vai para onde? Tem que dar graça. Sabe, irmão? Preciso dar graça. A pessoa reconhece o favor recebido sem merecer e celebra com comunhão e adoração as bênçãos recebidas. Ela honra a Deus com louvor, adoração e serviço, como fez a sogra de Pedro. Você anota Marcos 1, verso 29 e 31. Marcos 1, de 29 a 31. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava acamada. Você já pensou? Acamada com febre. A pessoa estava lá riada com febre. Uma pessoa ficar riada com febre, o negócio é sério, né? Mas a Bíblia diz que ela estava acamada com febre. E Jesus então a pegou pela mão. E ela então, a febre, a Bíblia diz, a febre a deixou. E ela então passou a servir. Há muitas pessoas que estão dizendo que foram curadas para Deus,
mas isso não demonstra que realmente foram curadas. Por quê, pastor? Não tem gratidão para servir. Você já se levantou para servir? Há quanto tempo você está na igreja, meu irmão, e ainda está sentado, não se levantou para servir? Quantos estão retrocedendo na sua vida de dizer que estão servindo a Deus? Isso mostra que você não foi curado. Você não se levantou para servir. Tem alguma coisa errada com você. Sabe mesmo? Se você é uma pessoa grata a Deus pelo milagre, pelas maravilhas que Ele fez em sua vida, por que você ainda não se levantou? O que você está fazendo que reconheça o bem que o Senhor lhe fez? O que você está fazendo a obra do Senhor por todo o bem que você recebeu? Ai, como eu sou grato a Deus. Eu sempre digo, Senhor, eu já estou no bônus, né? Que já era para mim ter ido. Quantas pessoas aqui que Deus guardou da Covid, né? Irmão, nenhuma pessoa nesta igreja morreu de Covid. De Covid não. Teve gente que morreu de outra coisa, não de Covid. Deus guardou os membros desta igreja da Covid. Era para mim ter ido, talvez você ter ido. Principalmente se você tem alguma comorbidade, né? Era para ter ido. Mas você ficou. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Ser grato a Deus. Sabe? Precisamos ter atitude. Tópico 2. Quem tem gratidão, honra. Mas quem não tem, desonra. Há quantas pessoas, meus irmãos? Quem é ingrato murmura, desonra e cospe no prato que comeu, lhe apunhalando pelas costas, falando mal de sua vida. Como eu falei na introdução, né? Você serve alguém, abençoa alguém, ajuda alguém, estende a mão para alguém, faz tudo por ela. No dia que você não pode fazer, ela sai falando mal de você. Esteja preparado para isso. Por isso que eu digo, irmão, você tem que servir a Deus na vida das pessoas. Você tem que fazer para Deus e não para as pessoas. Você faz para Deus, porque eu vou fazer para esse irmão. Eu estou ajudando esse irmão. No dia que ele fizer alguma coisa para mim, eu digo, não faço mais para ninguém, porque eu servi a uma pessoa, ajudei uma pessoa. Isso que acontece com muita gente. Ela não está fazendo para Deus na vida das pessoas, está fazendo para as pessoas. Percebe como é diferente? Faça para Deus na vida de alguém. Abençoe para Deus na vida de alguém. Entendeu? Como é importante você entender isso. Muitas são pessoas doentes que jamais se levantam e prosperam enquanto não se arrependem e pedem perdão, né? As pessoas que lhe ajudaram e saíram acusando e falando mal. Você precisa pedir perdão, meu irmão. Né? Se você falou mal de alguém, se você ficou apunhalando alguém pelas costas, se você ficou denegrindo a imagem de alguém, porque o mal um dia ele vai chegar na tua casa, ele vai te alcançar por causa daquilo que você fez. Você tem honrado seu líder como um canal de bênção em sua vida, ao ponto de ajudá-lo a levar a arca de Deus através da célula? Quantos líderes estão se gastando pela vida das pessoas, estão gastando o seu tempo, gastando o seu conhecimento, dando de si, se dando por alguém, e a pessoa fica só brincando, não leva as coisas de Deus a sério. Aí quando o líder cai fora, ela vai, o meu líder me abandonou, o meu líder me deixou, só sabe falar mal, mas não assume compromisso, não assume responsabilidade nenhuma, e depois fica transferindo para os outros. Que coisa feia, que coisa vergonhosa. Isso mostra que não é uma pessoa que tem gratidão, porque quem tem gratidão, honra, quem não tem, desonra. Tenha honra no seu coração, sabe, meu irmão? Preciso ter honra no coração. Então você precisa ser alguém curado, que Deus está levantando, sabe, irmão, como um canal de bênção para ajudar o seu líder através da célula levar a arca de Deus.
Quantos querem usar as pessoas só para os seus interesses egoístas? Só quer que alguém lhe sirva, né? Só quer se beneficiar. Ingratidão é a atitude de pessoas não curadas no coração, na mente e em entendimento espiritual, porque são cegas. Gratidão é reconhecer e honrar a Deus na vida de alguém pelo que você tem, pois quem não valoriza o que se tem, perde. Você deve reconhecer o que você tem, mesmo que não tenha muito ou quase nada. Você pode não ter muito, ou você pode não ter quase nada, mas agradeça a Deus, né? Esse hino, esse fundo musical que está aqui, diz: por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Fala de agradecimento, fala de gratidão, né? Preciso ter gratidão, sabe, irmão? Precisamos agradecer. Eu sou muito grato a Deus na vida das pessoas. E quando, irmãos, alguém está buscando algo de Deus que ela não alcança, ou ela tem, né, assim, tipo uma perda, eu fico muito abatido com aquilo, né? Eu choro junto com a pessoa, eu sofro junto com a pessoa. E, irmãos, a nossa função como pastor é diferente de qualquer profissão, né? Você vai no advogado, você chega lá e conta a tua causa para ele, ele olha, anota tudinho, vê o que ele vai poder fazer, que ele está esperando receber alguma coisa. Se ele não resolveu, não está nem aí para você. Vai ter outros para ele resolver o problema. Você vai com um contador, vai com um engenheiro, e cada um faz os... Pastor não, o pastor ele vai sofrer com a pessoa, ele vai chorar com a pessoa, ele vai buscar a resposta em Deus, ele vai se colocar diante de Deus. E muitos líderes têm feito isso pela vida dos seus liderados. E muitas vezes, muitas pessoas não recebem porque tem alguma coisa que precisa consertar na sua vida. Irmão, nós pegamos envelopes de dízimo e nós oramos sobre cada envelope, sobre a vida de cada pessoa, para Deus prosperar, para Deus abençoar, para Deus repreender o devorador, para Deus trazer coisas na vida das pessoas. E na vida de muitos está acontecendo, mas na vida de alguém não está. Por quê? Alguma coisa errada, meu irmão. Será que Deus está fazendo acepção de pessoa? Não, o problema não é Deus, o problema é nós, o problema é eu, o problema está comigo. Nós temos um casal nessa igreja, não vou dizer o nome, e vieram a esta igreja através do pastor Paulo e a Dora, um casal abençoado, pastor Paulo e a Dora, né? Pessoas que servem, né? Que se dão, que se gastam, que procuram fazer o máximo pela vida das pessoas. Pastor Paulo e a pastora Dora, alguém que realmente tem um coração para servir. E eles, né, trouxeram esse casal que eles queriam casar. Perguntaram se eu podia casar. Eu disse: olha, se eles fizerem o discipulado da igreja, eu caso. O discipulado de casais, eu caso. E eles aceitaram e fizeram o discipulado de casais. Eu casei eles faz muito tempo. Foi lá na Praça 14, numa casa de eventos. Fizeram o discipulado. Não era da igreja. Quantas pessoas aqui, irmãos, estão na igreja e não quer resolver a sua vida conjugal, não quer consertar as coisas, e não quer fazer o discipulado nem nada. Esse casal fez. Depois eles aceitaram a Jesus, estão conosco todos esses anos. Quando foi no ano passado, ela engravidou. Ela tinha, ano passado não, ano atrasado, engravidou e aí sofreu um aborto espontâneo. É isso que dizem? Sofreu um aborto. Início de 2021, parece. Aí se recuperou lá pelo menos final do ano, início já de 2002, eu acho, final de 2001, engravidou de novo, abortou de novo. Meu Deus do céu, que problema, que situação. E eu fui orar a Deus, orar pela vida dessa pessoa, porque é uma pessoa, sabe, uma pessoa fiel a Deus.
Eu fui diante de Deus, Senhor, essa pessoa é fiel, Senhor. Essa pessoa, ela é comprometida com o Senhor. Sabe, irmão? Essa pessoa, ela trabalha no prédio que tem ali perto do Amazonas Shopping. É uma empresa coreana. Para ela entrar naquela empresa, ela tinha que ter curso de inglês, ela não tinha. Ela fez um propósito com Deus, que se ela entrasse naquela empresa, ela ia dar o primeiro salário que ela recebesse. Já pensou, você está desempregado há alguns meses, e você assume um compromisso: Senhor, se o Senhor me abençoar, o primeiro salário eu vou dar para o Senhor. E ela entrou naquela empresa e deu o primeiro salário para Deus. E aí, irmão, depois ela engravidou, perdeu. Depois, passou um tempo, engravidou de novo, outro aborto. E aí lá vamos nós orar, jejuar, pedir, E Deus me deu uma direção. Deus me disse o que tinha que ser feito. Eu chamei a pastora Dora para que ela ungisse ela e disse tudo como ela tinha que fazer, o que ela tinha que dizer, e o pastor Paulo ungisse o esposo, e assim eles fizeram aqui no domingo após o culto da manhã. Ela está com 5 meses de grávida, não abortou mais. Se Deus tem o poder de mudar a morte, de impedir a morte, de impedir que tragédias se repitam, por que Deus não tem o poder de abençoar a sua vida e você prosperar? Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada com você, na sua vida ou na sua família, que você precisa reconhecer, para Deus te tirar do buraco, te tirar do calabouço, te tirar da forca. Porque Deus é Deus. E Ele é poderoso para fazer. Então, 5 meses. E Deus me revelou uma grande verdade. E mãe, que quando Deus manda dizer, eu digo mesmo. Você gosta ou não? Há muitas pessoas que estão aqui, que não estão gerando vidas para o reino de Deus, porque elas têm um útero abortivo. Quantas pessoas você já ganhou para Deus? Quantas pessoas você já ganhou para o reino de Deus? De quantas pessoas você está cuidando? Você está gerando vidas para Deus? Nenhuma, porque você tem uma vida espiritual abortiva. Isso que Deus disse. Está na igreja, não ganha ninguém, não cuida de ninguém, não gera vida nenhuma, só é carga, só é problema, só é coisas ruins na vida, e a vida não se conserta. Como é que você quer dizer que você é grato a Deus? Desse jeito? Onde é que está a gratidão no seu coração? Tópico 3. A Bíblia fala sobre a gratidão na vida de Paulo. Paulo demonstrou sua gratidão diante de Deus de uma forma tremenda. E como ele fez isso? Ele honrou destacando as pessoas, orando por quem foi canal de bênção em sua vida. Irmão, há pessoas que têm sido canais de bênção na sua vida. Você tem orado por elas? Você tem orado por essas pessoas? Onde é que você pode dizer que você é grato a Deus? Você não ora nem por quem está se gastando, está te ajudando, está te abençoando. Paulo fez isso, sabe, irmão? Abra a sua Bíblia, eu quero que você abra agora. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Isso aqui é tremendo. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco, pastor. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha só Paulo demonstrando, sua gratidão.
né, pela vida das pessoas que foram bênçãos na sua vida. Paulo reconhecia o valor das pessoas em sua vida, demonstrando ser cheio de gratidão. Irmão, ninguém vence nada sozinho. Você chegou porque alguém te ajudou, alguém te estendeu a mão, alguém fez alguma coisa por você. Você não conquistou nada sozinho. E você não é grato, muitas vezes, a essa pessoa. Você não é grato a Deus pela vida dessa pessoa. E você nem sequer ora pela vida dessa pessoa. Sabe, irmão? Onde é que está a gratidão no seu coração? 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. Olha o que Paulo diz. Depois de Romanos, tem 1 Coríntios. Depois de 1 Coríntios, tem 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Olha só a gratidão dele, né? As ações de graça do apóstolo Paulo. Ele diz assim no verso 11: ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo estava dizendo, irmãos, olha, vocês nos ajudem com as orações de vocês, para que a nossa vida seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas, e essas pessoas possam retribuir agradecendo a Deus pelos benefícios que elas receberam, que foi concedido a elas, através das orações de vocês. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Aqui está mostrando, irmãos, um círculo, né? Um círculo do poder da gratidão. Você é grato e você ora para que Deus faça algo, e Deus faz algo na vida de alguém. E aí, através desse alguém, Deus vai operar na vida de outras pessoas. E essas pessoas vão retribuir também, agradecendo pela vida dessas pessoas, porque alguém orou por elas. Você percebe, irmãos, como isso é poderoso? Como isso é grande, como isso é tremendo? A importância de alguém que está se colocando na brecha, na presença de Deus, para que vidas sejam abençoadas e prosperadas. Mais um texto, Efésios 1, verso 15 e 16. Efésios capítulo 1, verso 15 e 16. Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Olha só, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está aqui, irmãos, né? Nesses textos, Paulo está destacando as pessoas que foram importantes, que foram bênção na sua vida, e que através da vida deles, pessoas foram abençoadas. Sabe, irmão? Reconhecer o valor das pessoas na sua vida. Será que você tem feito isso? Você tem reconhecido o valor das pessoas na sua vida? Ou você só quer se beneficiar das pessoas? Você só quer, como uma sanguessuga, dá. Porque tem gente que é assim, e ela não se levanta nunca. Sabe, irmão? Eu estava assistindo um vídeo do agora governador de São Paulo, antes dele se eleger. Um vídeo sobre Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. E ele estava dizendo que Bolsonaro ele é diferente de quem hoje está governando. Porque hoje quem está governando, há 40 anos que essa pessoa está aí. E há 40 anos ele não levantou nenhum líder. Continua tudo centralizado nele, tudo em torno dele, nada mudou. Bolsonaro não. Através dele, vários líderes, ele destacava as pessoas, ele trabalhava para levantar as pessoas, e através dele, muitos líderes. Está aí o governador de São Paulo, está aí vários ministros, né, que ele levantou, hoje senador, 3 ou 4 foram senadores, Rogério Marinho, aquela da agricultura, Cristina, alguma coisa, sabe, Marcos Ponte, né, e outras pessoas. Então, ele estava destacando, né, isso. E eu pergunto a você, irmão, você está há quanto tempo dizendo que serve a Deus e até hoje não levantou ninguém?
não forjou ninguém, não preparou ninguém, não destacou ninguém, não apresenta ninguém. Onde é que está o poder da gratidão na sua vida? Se Deus alcançou você e transformou a sua vida, será que tudo isso é só utopia? É só enganação? Está vivendo uma vida de fachada, de mentira, de hipocrisia? Precisamos dizer as coisas com muita clareza. Você é cheio de gratidão ou de murmuração e desonra ao fofocar da vida dos outros, envenenando o coração das pessoas? Será que é isso que você tem vivido? Vive envenenando o coração de eu sei. Ninguém pode chegar perto de você que você descarrega veneno. Em vez de dizer, olha, aquela pessoa é uma bênção, aquela pessoa é de Deus, aquela pessoa é assim. Sabe? Devemos dar graça em tudo, por ser esta a recomendação da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, vê aí um pouquinho mais para frente, depois de Colossenses. Olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Irmão Mateus, prepara aquele vídeo da manhã. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Olha o que diz a palavra de Deus. O que diz aqui? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Está difícil a situação? Dê graça. Está indo tudo bem? Dê graça. Hoje você tem comida? Dê graça. Amanhã não tem nada? Dê graça. Cortaram a sua luz? Dê graça. Ai, irmão, parece que só está tudo bom se não tiver problema nenhum. Não tem problema nenhum, aí está tudo maravilha, né? A Bíblia está dizendo, em tudo é graça. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Sabe? Muitos com avareza no coração são remissos, são vagarosos em investir sua vida, seu tempo, conhecimento e recurso na obra e vida das pessoas para o reino de Deus. Muitas pessoas estão vivendo assim, como remissa, vagarosa, sabe? Existe uma pessoa nesta igreja que eu já falei com o pastor Adriano, que a gente quer muito levar essa pessoa para numa pizzaria, lá no Bom Prato, né? Hoje ele não está aqui, essa pessoa. Mas qualquer dificuldade, o pastor Adriano fala com ele vem e resolve. Qualquer situação que surge, o pastor Adriano liga para ele que ele pode. Se ele não está viajando, ele vem e resolve. Nunca diz não. Fiel no dízimo, fiel na célula, sabe? Nunca diz não, sempre com alegria. Há quantas pessoas que dizem que são curadas e não têm disposição para nada na obra de Deus. Estão sempre murmurando, reclamando, não tem tempo para Deus, não tem tempo para fazer as coisas na vida de alguém. Meu irmão, como é triste. E é isso que acontece. Muitos com avareza no coração são remissos em investir sua vida, tempo, conhecimento e recurso na obra e vida das pessoas para o reino de Deus. O poder da gratidão é uma porta de transformação na vida daqueles que foram curados e libertos em Jesus. Por isso elas têm comunhão, louvam, adoram e servem a Cristo e aos irmãos com seus bens, reconhecendo como um meio de Deus para abençoar sua obra na vida das pessoas. Nós vamos mostrar aqui um vídeo. Alguns de vocês já viram esse vídeo, já foi compartilhado, né? De um homem, do que Deus fez na vida desse homem. Eu recebi esse vídeo no dia 12 de janeiro. E essa mensagem nós compartilhamos lá na sua célula, foi dia 23 de janeiro, na confraternização, né? Estava lá a Regiane, estava lá a Priscilene, Diego, né? Um monte de Mutuíla, né? Graça. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que trazer essa mensagem para a igreja.
Essa mensagem foi ministrada lá. E aí, quando foi no dia 12, alguém me mandou esse vídeo. Eu disse, oh, que maravilha, é de Deus, né? Vamos usar ele como uma ilustração viva de alguém. Vamos lá. Pode soltar o áudio. Em 2001, eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenílio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava com o pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou, pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei, mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei, sério, sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei, isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou, faz uns 3, 4 anos, desde que eu me converti. Eu falei, se esse irmão levar a igreja na justiça... Quantas vezes eu limpo a igreja? Ele falou, quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei, piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Eu falei, tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei, vou observando. Porque aí você vai conhecendo a pessoa e tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá e ia lá limpar a igreja. Eu vinha por culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim. Falei, pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. E eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei, mas eu vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei, pois não. Ele falou, pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde. Eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei, irmão Juvenil, quanto o senhor vai limpar a igreja? Ele falou, não, nada, pastor. Eu falei, irmão Juvenil, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar, é problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Eu falei, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Meu Deus, você não é diferenciado. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada, ele vem me pedir uma liberação, coisa que nem deveria pedir, ele não estava pagando nada, mas ele veio e falei, não, irmão Juvenil. Ele falou, o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei, claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja, chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja limpa. E nesse dia, eu cheguei, e o irmão Juvenil estava limpando a igreja. E quando eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele cheguei de costas e estava chorando e falando sozinho. Eu falei, irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrima, passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza. Mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, onde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague.
E aí ele orou e falou: Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em Ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continua limpando. Eu falei: Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era Ele que estava preparando. O culto era para Ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito: esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou o dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo: eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão, gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Gratidão. Irmão, se você não usar o que Deus te deu para a glória dele, você vai perder. Porque se você não valoriza o que Deus te deu, o que você tem, você perde. Fique de pé nesta noite. Quero fazer 2 convites. Existe alguém que está conosco, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que quer se reconciliar com Deus, que quer confessar Cristo como Senhor. Gostaria que você saísse do seu lugar e chegasse aqui na frente. Eu quero orar com você. Nós queremos orar com você. Você quer ser grato a Deus por tudo que Ele já fez e que ainda quer fazer, e quer demonstrar isso publicamente, dizendo: eu quero servir a Deus, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele já fez e ainda Ele vai fazer. Se você quer fazer isso, sai do seu lugar, chegue aqui na frente. Nós queremos orar com você. Pode chegar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Senhor, sai do seu lugar, chega aqui na frente. Nós queremos orar com você. Lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción.